Paz do Senhor a todos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o seguinte assunto. Será que o Novo Testamento libera os cristãos para comer carne de porco? Sim ou não? Antes de começarmos o vídeo, vamos fazer a seguinte pergunta. Será que Deus está preocupado com um assunto tão irrelevante quanto esse, se podemos ou não podemos comer carne de porco? Então, antes de começarmos o vídeo, vamos ler a seguinte passagem, que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 ao 4, que diz: Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, o que nós acabamos de ver? Que Deus quer que todos os homens sejam salvos e, além de serem salvos, eles venham ao conhecimento da verdade. E o que é a verdade? Como nós todos sabemos, a verdade é a Bíblia, a palavra de Deus. E a Bíblia, em Levítico capítulo 11, proíbe o ser humano de fazer uso da carne de porco como alimentação. E se em Levítico 11 a Bíblia proíbe o ser humano de comer carne de porco, é porque esse é sim um assunto realmente relevante para Deus, e sendo um assunto relevante para Deus, é um assunto relevante para o ser humano que quer fazer a vontade de Deus. Se você for em Levítico capítulo 11, você vai ver uma lista de animais das quais Deus permite e uma lista de animais das quais Deus proíbe que sejam usados para o consumo humano. E dentre os animais ali que Deus proíbe que sejam utilizados na alimentação humana estão o porco, o cavalo, o camelo e assim por diante. E dentre os animais que Deus permite que sejam utilizados para o consumo humano estão a vaca, a cabra, ovelha, veado, ou seja, os animais que Deus permite que sejam utilizados para o consumo humano, entre os mamíferos, são todos aqueles que ruminam. O que é ruminar? O animal que come o alimento, ele vai para um compartimento do estômago e depois volta para que seja mastigado e voltar novamente. Então, os animais que são permitidos para o consumo humano, dentre os mamíferos, são os que ruminam e, além de ruminarem, eles têm que ter a unha fendida em dois, como é o casco da cabra, da ovelha, da vaca, do boi, do veado e assim por diante. O porco, ele tem o casco fendido em dois, mas ele não rumina. O cavalo rumina, mas ele não tem a unha fendida em dois. E dentre os peixes, os que são permitidos para o consumo humano, são todos aqueles que têm escamas e barbatanas. Dentre os insetos, o único inseto ali o único invertebrado que é permitido para consumo humano são os gafanhotos. Bom, então antes de continuarmos o vídeo, é bom que vocês vão lá em Levítico capítulo 11 e leiam a lista dos animais que podem ser utilizados e dos animais que não podem ser utilizados no consumo para alimentação humana. Bom, então, continuando o vídeo, uma coisa é fato. Todas as igrejas evangélicas sérias concordam que no Antigo Testamento era proibido comer carne de porco, peixe de couro, comer cavalo, comer camelo e assim por diante. A questão em pauta aqui desse vídeo é o seguinte: e o Novo Testamento? Ele libera ou não libera os cristãos para fazer o uso da carne de porco e do peixe de couro, como o bagre, o cascudo e assim por diante? Então, bom, vamos então analisar algumas passagens que são utilizadas para dizer que o ser humano, no Novo Testamento, pode comer qualquer tipo de carne, qualquer tipo de alimento. E a primeira passagem que nós vamos ler é Mateus capítulo 15, versículo 11, que diz, que Jesus ali diz: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. E isso é o que contamina o homem. Mateus capítulo 15, versículo 11. Bom, lendo essa passagem aqui isolada, a única conclusão que nós podemos ter é a de que Jesus ali liberou o ser humano para comer todo tipo de alimento, porque aqui diz bem claro que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Contudo, se nós analisarmos o contexto de Mateus capítulo 15, nós vamos ver que o assunto em pauta ali era o seguinte:
se é pecado ou não é pecado comer sem lavar as mãos. O que estava acontecendo ali? Jesus foi comer pão e antes de comer pão, Jesus não se submeteu a uma tradição dos fariseus que tinha um ritual de purificação, que tinha que lavar as mãos e lavar outras... tinha um ritual todo de purificação que eu não vou me deter aqui no vídeo, que era uma tradição. E eles vieram questionar Jesus porque Jesus e seus discípulos não estavam em conformidade com a tradição dos fariseus. Ou seja, veja, o questionamento aqui não era se Jesus estava em conformidade ou não com a palavra de Deus, mas com a tradição dos fariseus. E Jesus falou o quê? Se você ler ali Mateus capítulo 15, Jesus disse o seguinte: por que vocês anulam o mandamento de Deus que está na Bíblia, que manda honrar o pai e a mãe? Vocês anulam esse mandamento se baseando em suas tradições e estavam questionando Jesus ali porque Jesus não estava se adequando a uma tradição. Ou seja, o assunto em pauta ali não era carne de porco, não era nenhum tipo de alimento ou carne da qual Deus proíbe ali em Levítico capítulo 11. Então essa passagem não pode ser utilizada para dizer que o cristão está liberado para comer carne de porco, porque o contexto ali é outro. Tanto é que Pedro, ali em Mateus capítulo 15, ele perguntou a Jesus, preste atenção, Pedro, por que eu estou enfatizando Pedro? Porque vai ter um segundo vídeo tratando sobre esse assunto, e nesse segundo vídeo vai ser dada uma ênfase, uma visão que Pedro teve em Atos capítulo 10. Então, vejam só, o que Pedro perguntou para Jesus? Vamos ler aqui Mateus capítulo 15, versículos 15 ao 20. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Mateus capítulo 15, versículos 15 ao 20. Ou seja, como visto aqui, o assunto aqui então era o quê? Comer ou não comer sem obedecer aquele ritual, aquela tradição dos fariseus. Não tem nada de ver aqui o assunto com carne de porco, carne de cavalo, carne de camelo e assim por diante. Ou seja, essa passagem aqui então não pode ser utilizada para dizer que o cristão no Novo Testamento está liberado para comer carne de porco. Vamos agora então para algumas passagens no Novo Testamento que são utilizadas para dizer que o cristão está ali liberado para comer a carne de porco. E essas passagens se encontram em Romanos capítulo 14. Eu vou ler elas aqui para que possamos analisar as mesmas. Vamos lá então. Romanos capítulo 14, versículos 3 ao 6. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come. Porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Romanos capítulo 14, versículos 3 ao 6. Agora vamos para os versículos 14 e 15. Eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor.
Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Romanos capítulo 14, versículos 14 ao 15. E vamos agora para Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Vamos agora para o versículo 20. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Romanos capítulo 14, versículo 20. Vamos agora para o versículo 23. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. Romanos capítulo 14, versículo 23. Bom, quando nós lemos essas passagens, quando nós lemos assim, a grosso modo, a única conclusão que podemos ter é que o cristão pode comer de tudo. Porém, se essas passagens aqui estão dizendo que o cristão pode comer de tudo, nós também temos aqui um grande problema, porque essas passagens aqui também estão dizendo que o reino de Deus também não é o quê? Além de comida, não é bebida, como nós acabamos de ler ali em Romanos capítulo 14, versículo 17, que diz: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Se essa passagem está liberando o cristão aqui para comer de tudo, elas também estão liberando o cristão para beber de tudo. Contudo, nós teremos aqui um sério problema, porque todas as igrejas evangélicas sérias, como a Assembleia de Deus, as igrejas batistas, presbiterianas e assim por diante, elas, quando um membro vai ser batizado, elas pedem para que os membros parem de fazer uso de qualquer tipo de bebida alcoólica. E eu concordo, estou plenamente de acordo com a doutrina dessas igrejas. Mas se nós lermos aqui Romanos capítulo 14, está dizendo que o reino de Deus não é comida e nem bebida. E se o reino de Deus não é comida nem bebida, se nós lermos aqui de forma superficial, nós vamos chegar à conclusão que podemos comer e beber de tudo. Agora, será que esses versículos que nós lemos aqui em Romanos capítulo 14, eles estão dizendo isso, que o cristão pode comer e beber de tudo? Não, irmão. Se nós lermos o capítulo completo de Romanos capítulo 14 e nós lermos outra carta de Paulo, a qual se encontra em 1 Coríntios, o capítulo 10, nós vamos ver aqui que o assunto em pauta aqui, que Paulo está se referindo, é a respeito dos alimentos que eram sacrificados a ídolos. E fora os alimentos que eram sacrificados a ídolos, haviam algumas tradições farisaicas, e fora as tradições farisaicas, tinham alguns rituais que representavam a Jesus, que nem a Páscoa ali, aquele cordeiro que tinha que ser imolado, ele representava a Cristo. Aquele sangue ali durante a Páscoa, que foi passado nas portas ali no Egito, para que quando o anjo passasse e visse aquele sangue e ele não entrasse naquela casa e matasse a cada primogênito, representava o sangue de Cristo, que purifica e liberta o pecador e salva o pecador de seus pecados. Ou seja, Paulo, aqui em Romanos capítulo 14, ele tinha em mente as tradições farisaicas. Fora as tradições farisaicas, há algumas leis cerimoniais que apontavam para Cristo. Quando Jesus morreu ali na cruz, aquelas leis que apontavam para Jesus, que eram todas como se fossem leis, posso dizer que leis proféticas, que nem a Páscoa. A celebração da Páscoa era um ritual profético que apontava para Cristo. Aqueles animais que eram mortos e imolados lá no Antigo Testamento, todos eles eram profecias que apontavam para Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus morreu, obviamente, como aquelas leis cerimoniais, que podemos dizer que eram leis até proféticas, elas tiveram o seu cumprimento, então não tinha mais necessidade de que se cumprissem aquelas leis. E fora isso aí também, nós tínhamos ali também o problema, fora isso aí nós tínhamos ali também o problema dos cristãos que tinham o medo de comer algum animal que fosse sacrificado a um ídolo, como acontece no capítulo 10 de Coríntios. Se você ler o capítulo 10 de 1 Coríntios, você vai ver o quê?
que ali Paulo está dando alguns conselhos a respeito das carnes e dos alimentos sacrificados a ídolos. E a mesma coisa que acontece em Romanos capítulo 14. Paulo aqui está lidando com cristãos que estavam ali com medo de quê? Com medo de comer algum animal sacrificado a ídolo, e tinham medo de que tal alimento fosse impuro. Fora isso, também tinham as tradições farisaicas, as tradições judaicas, e também tinha aqueles rituais ali, aqueles rituais todos que tinham, que apontavam para Jesus como o Salvador do mundo. Então nós vemos ali, quando nós chegamos ali em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 25, uma outra passagem que é utilizada para dizer que nós podemos comer de tudo é a seguinte passagem, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 25. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Quando você lê o contexto de 1 Coríntios capítulo 10, você vai ver ali que a questão em pauta ali não era carne de porco, nem carne de camelo, nem nenhum tipo de alimento ali que é tratado em Levítico capítulo 11, mas sim a questão de animais que poderiam ter sido sacrificados a ídolos. E quando Paulo fala ali em Romanos capítulo 14 também a respeito de alimentos limpos e alimentos impuros, ele também está se referindo ali à questão de animais sacrificados ou não a ídolos. Ou seja, quando então Paulo fala ali em Romanos capítulo 10 a respeito disso, ele diz ali, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 28, ele diz ali: mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 28. Ou seja, o assunto ali em Romanos capítulo 14 e 1 Coríntios capítulo 10 não é carne de porco, mas sim animais sacrificados a ídolos. Tanto é que se por algum acaso Paulo estivesse ali permitindo ou dando de alguma forma, se Paulo quisesse dizer que o cristão pode comer de tudo sem nenhum problema, e se tudo que entra pela boca não contamina o homem, e tal passagem está se referindo que o cristão ali no Novo Testamento pode fazer uso de qualquer tipo de alimento, nós teríamos um sério problema. Porque em Atos capítulo 15, versículo 20, o apóstolo Tiago ali diz o seguinte, ele pede ali para que os gentios se abstivessem de quê? De animais sufocados, de comer sangue e de carnes sacrificadas a ídolos. Vamos ler ali Atos capítulo 15, versículo 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Atos capítulo 15, versículo 20. Ou seja, está expressamente ali proibido o consumo de carne de animais que foram sufocados e o consumo de sangue. Logo, se Romanos capítulo 14 e 1 Coríntios capítulo 10 está dizendo que nós podemos comer de tudo e que nada é proibido, nós vamos ter um sério problema, porque todas as igrejas evangélicas sérias, como eu já citei, a Assembleia de Deus, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Batista e assim por diante, elas, quando uma pessoa quer se batizar, eles ali falam que tal pessoa não pode comer animal que foi sufocado e nem sangue. Ou seja, logo então as passagens de 1 Coríntios capítulo 10 e Romanos capítulo 14 não podem ser uma liberação para comer de tudo, porque nós vemos ali que em Atos capítulo 15, versículo 20, é dada uma restrição dietética. Talvez alguns também possam falar o seguinte, falar, olha, mas aqui em Atos capítulo 15, versículo 20, não falou para o cristão se abster de carne de porco, de carne de camelo, carne de cavalo, peixe de couro e assim por diante. Falou ali somente para o cristão se abster das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. O do resto pode tudo. Bom, se essa passagem está dizendo que a única exigência para
um cristão aceitar a Cristo são só essas, então nós podemos aqui dizer também que o cristão pode matar, que o cristão pode mentir, que o cristão pode tomar o nome de Deus em vão, pois nada disso aqui é estipulado aqui nessa passagem de Atos capítulo 15, versículo 20. Irmãos, se nós lermos também o contexto de Atos capítulo 15, nós vamos ver ali que o contexto ali, que o assunto em pauta é o que? Era de alguns cristãos que eram judeus, que haviam se convertido para o cristianismo, e que quando algum cristão gentil se convertia ao cristianismo, eles queriam que esses cristãos se adequassem a algumas práticas judaicas, que já haviam se cumprido em Jesus lá na cruz, como a circuncisão e alguns rituais judaicos. Então o assunto aqui não era carne de porco, não era carne de peixes de couro e assim por diante. Outra passagem também que é muito utilizada para dizer que os cristãos podem comer de tudo é a que está em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 ao 5, que diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 a 5. Irmãos, primeira coisa que nós temos que ter em mente aqui, o que diz aqui, primeiro, essas passagens? Se nós pegarmos lá no começo, diz o quê? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos de quê? Enganadores e a doutrinas de demônio. A doutrina da Bíblia. A passagem da Bíblia, as passagens da Bíblia em Levítico, capítulo 11, que pedem para não comermos carne de porco, são doutrinas de demônio ou é uma doutrina que é passada ali e expressa diretamente pela boca de Deus a Moisés? Até onde eu sei ali, são ordens de Deus e não de demônios. Ou seja, então ali não pode estar se referindo, tais passagens não podem estar se referindo a Levítico capítulo 11, porque ali não é uma doutrina de demônio, mas uma doutrina de Deus, porque foi o próprio Deus que pediu isso. Fora isso, nós, quando continuamos lendo essa passagem aqui, nós podemos ver o quê? Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis, ou seja, os alimentos que Deus criou para os fiéis. Quais que foram os alimentos que Deus criou para os fiéis? Frutas, verduras, legumes, vegetais, e os alimentos que Deus ali criou para os fiéis, que permitiu para os fiéis, são o quê? A carne de vaca, de boi, de ovelha, a carne de veado, peixes de escama e barbatana e assim por diante. Ou seja, aqui está falando contra as pessoas que proibiam os alimentos que foram o quê? Que Deus criou para os fiéis. Ou seja, porco, cavalo, carne de porco, carne de cavalo, carne de camelo, não foi criada para os fiéis. Ou seja, Deus não criou esses animais para serem utilizados como alimentação humana. Então aqui também essas passagens não podem estar se referindo a Levítico capítulo 11. E também, se tivesse aqui referindo que nós podemos comer de tudo, a conclusão que nós podemos ter é o seguinte: é que também podemos comer sangue, como já acabamos de ler. A Bíblia em Atos capítulo 15, ela proíbe de que os cristãos venham a fazer o uso do sangue como alimento. Ou seja, o cristão não pode então estar comendo chouriço, porque chouriço é feito de sangue. Então nós vemos aqui, então, irmãos, que todas essas passagens que foram aqui utilizadas para dizer que o cristão pode comer carne de porco, a grande maioria foram descontextualizadas. E nós vemos aqui também, talvez a pessoa também possa dizer o seguinte:
Mas aqui vem dizendo aqui, em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 ao 5, vem dizendo aqui, porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Ou seja, toda criatura de Deus realmente é boa. Tudo que Deus criou é muito bom, mas nem tudo é bom para ser utilizado como alimento. Você já imaginou? Se nós podemos comer de tudo, e essa passagem diz que tudo é bom para ser utilizado como alimentação, você já imaginou uma pessoa comendo barata, uma pessoa comendo urubu, uma pessoa comendo lesma e assim por diante? Ou seja, aqui a passagem está se referindo o quê? A pessoas que queriam proibir os alimentos que Deus criou para quem? Para os fiéis. Bom, eu vou continuar com esse vídeo numa segunda parte. Eu vou parar por aqui nesse vídeo, porque já está muito longo. E na segunda parte, para nós concluirmos esse vídeo que nós acabamos de assistir, que vocês acabaram de assistir, eu vou falar a respeito da visão de Pedro em Atos capítulo 10. Por isso que eu pedi para vocês ali, quando nós falamos a respeito de Mateus capítulo 15, no qual Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai pela boca. Por isso que eu pedi para vocês prestarem atenção ali, que Pedro depois chamou Jesus de canto e veio questionar a Jesus a respeito do que significava o quê? Aquela parábola. Então preste atenção, vamos prestar atenção em Pedro, porque no segundo vídeo nós vamos falar a respeito da visão que Pedro teve ali em Atos capítulo 10. E antes de terminar o vídeo, eu peço a vocês que possam se inscrever no meu canal e se inscrever também no canal Everton Ricardo, que trata não só esse assunto que eu acabei de falar, mas outros assuntos bíblicos de relevância e de forma mais aprofundada. Então a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe e guarde a todos.